Olá, oitavo ano, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. E essa nossa aula de hoje, turma, é referente ao dia 12 de novembro, a nossa quinta-feira, abençoada seja. Turma, só ressaltando aqui para vocês o seguinte: com relação aos assuntos de Química, né, foram todos concluídos na turma de vocês, oitavo ano. Então, hoje, tá bom? Na nossa aula, eu vou retomar, tá certo? Um assunto que vocês já conhecem. Então, reforçando esse assunto, né? Vou deixar bem claro aqui para vocês que o tema da nossa aula de hoje retrata aí sobre a chuva ácida, ok? Então, a chuva ácida, ela é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, de ácido nítrico e nitroso, resultantes de reações químicas que ocorrem na nossa atmosfera. Claro, todas as chuvas elas são ácidas, mesmo em ambientes sem poluição. Porém, turma, deixando bem claro para vocês, as chuvas, elas tornam-se um problema ambiental quando o seu pH é abaixo de 4,5. Então, elas resultam da quantidade exagerada de produtos da queima de quê? De combustíveis fósseis, que são liberados aonde? Na nossa atmosfera. E, em consequência, também das atividades humanas. Ah, professora, mas como se forma a chuva ácida? Fica essa pergunta. Ou alguns de vocês já se perguntaram sobre isso? Deixando bem claro o seguinte, que o dióxido de carbono, que é o CO2, ok? No caso aí, existente na atmosfera, já torna a chuva levemente ácida, mesmo em condições naturais. E o pH natural da água é 7. E quando em equilíbrio com CO2 atmosférico é 5,6, pouco ácido. Nesse caso, os óxidos, de enxofre, o SO2 e SO3, no caso aqui, certo? E de nitrogênio, nós temos aqui nós temos o NO2, né? Então, são os principais componentes aí da chuva ácida. Esses compostos, eles são liberados na atmosfera, claro, através da queima. De que tipo de ácido, né? Do ácido sulfúrico, né? Que é o H2SO4, certo? E o ácido nítrico, que é o HNO3. Juntos, certo? Esses dois ácidos, no caso aqui, eles provocam, né, um aumento aí da acidez da água da chuva. Então, verificando algumas causas, as atividades humanas são as principais responsáveis por esse fenômeno, a tão conhecida, né, chuva ácida, tá bom? Então, como vimos anteriormente, a liberação de gases em decorrência do uso de combustíveis fósseis, claro, é a principal responsável pela formação de chuva ácida. Então, assim, são resultado do uso de combustíveis fósseis nos transportes, nas termoelétricas também, nas indústrias e outras formas também de queima, que é a chamada combustão. Elas podem ser formadas por causas naturais, como na liberação de gases, durante a erupção de um vulcão. E com relação, turma, aqui, às consequências, tá bom?
Então, os países industrializados, claro, são os mais afetados pela chuva ácida. Então, esses poluentes, eles podem ser levados, claro, pelas correntezas, né, da água ou pelas correntes de ar, que é o vento, né, para locais distantes. E isso ocorreu nos lagos de algumas cidades, tá bom? De outros países, que se tornaram ácidos, né, pelas chuvas em decorrência, aí, no caso, das atividades industriais. Isso no Reino Unido, na França, na Alemanha. E para a natureza, as consequências da chuva ácida são pesadas, porque acarreta a destruição de uma cobertura vegetal, como vocês podem perceber, certo? A acidificação, no caso aí, acontece dos solos, também nos rios e nos mares, matando aí, ó, os peixes, tá bom? E até mesmo em obras arquitetônicas, porque acaba ocasionando aí, né, esse processo corrosivo, tá bom? Então, o exemplo da consequência da chuva ácida foi observada no Brasil. O município litorâneo de Cubatão, em São Paulo, apresenta uma grande concentração lá, essa cidade, de várias indústrias. Então, a chuva ácida, ela destruiu a vegetação da encosta lá da Serra do Mar, próximo, expondo o solo ao processo de erosão. E quando a acidificação atinge o solo e as águas de lagos e rios, os seres vivos que habitam esses locais, eles são afetados, ok? Então, a água e o solo se tornam impróprios para abrigar organismos vivos, levando-os aí à morte, não é? Como mostra aqui essas imagens. Então, a chuva ácida também pode causar a corrosão, eu falei anteriormente, ó, de mármore, né? Calcários, a oxidação de metais em monumentos históricos, como eu citei aqui anteriormente, né? Como prédios, estátuas, tá bom? E outro ponto, lembrando a vocês, sobre o efeito estufa, né? Que é um fenômeno ambiental causado pelo excesso de gases poluentes na nossa atmosfera, certo? Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais aí formam uma camada que permite, no caso, a passagem, né, dos raios solares e a absorção de calor, levando em consideração que esse processo ele é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, claro, garantindo o calor necessário para a sobrevivência. Sem ele, certamente, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos, no caso, seria extremamente afetada. Então, só para lembrar, não é, que eu citei, né, anteriormente em aulas presenciais com vocês. Para termos uma ideia, o efeito estufa ele pode ser comparado ao que ocorre no interior de um carro estacionado. Quando, com os vidros fechados, esse carro estando, ele vai receber diretamente a luz solar e apesar do vidro permitir a passagem da luz solar, o carro impede a saída desse calor, aumentando a temperatura no seu interior. Então, se você estacionar um carro no sol,
não é? Quando você passa ali 15, 20 minutos, quando você vai abrir a porta do carro, sai aquela quintura, né? Então, significa dizer ali que nós podemos comparar aquela quintura ali com o chamado efeito estufa, ok? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Deixo registrado um grandioso abraço meu da professora Sádiva, tá bom? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.